Pontualidade suíça, voltando e agora entrando para a live, que eu acho uma live hiper importante, a live sobre as previsões da astrologia com Carlos Amit para o ano de 2022. Então vamos chegando, minha gente, vamos mandando aviãozinho aí, mandando, apertando essa flechinha aqui, chamando as pessoas, convidando para a live. E agora nós vamos, deixa eu pegar aqui o meu convidado, para a gente não perder tempo, não ficar aquela live de introdução super gira, e vamos direto ao fato. A pandemia acabou em 2022, porque eu me lembro da live do ano passado que o Carlos falou. Bom, eu não vou ficar falando antes da hora. Espere um momento, eu quero que ele me diga por ele mesmo. Aqui, Carlos! Querido, Olá, boa Márcio. tarde. Boa tarde, como vai? Eu vou bem, e você? Vamos indo nesse 2022 que parece uma continuação de 2021, né? Não, olha, você sabe, eu estava pensando agora há pouco, então eu comentei. Eu quero muito, queria muito fazer essa live com você, mas ao mesmo tempo falei, ai, gente, não, medo, medo. Não, mas tem Carlos, boas notícias, tá? Tem boas notícias. opa, então começando bem. Carlos, é o seguinte, eu estava falando, tudo que você me disse na última live que nós fizemos, se eu não me engano, foi no meio do ano passado, sobre as catástrofes naturais, nós assistimos aí, né? Olha, esse vulcão aqui ficou em erupção. Quanto tempo? Quase 4 meses. E depois terremotos. Ah, poxa, tsunami na. Não, tsunami não. Furacão na Turquia, em Istambul. E cada vez que eu lia sobre algum fenômeno, que eu via alguma coisa desse tipo, eu lembrava daquilo que você falou, né? Que o mundo ia ficar muito louco. E aí, no final do ano, agora, de 2021, que eu não sei se também já 2021 acabou, tenho impressão, quero crer que sim, nós começamos a viver uma certa calmaria, não é? Aí no Brasil, então, mais calmaria ainda. Aqui na Europa, nós já estávamos até circulando sem máscaras e tal, e de repente, pum, vem a Ômicron. E aí eu te pergunto, temos boas notícias mesmo? A gente tem que olhar a astrologia sempre como eu falo nos meus vídeos, né, Márcia? Que assim, os astros eles tocam a música e a gente dança primeiro. Se a gente quer, se a gente levanta da cadeira, a gente sabe dançar a música que está tocando, né? Então, esse saber dançar tem a ver muito com o nível de consciência nossa. Nós estamos vendo que a Omicron ela só está ganhando força pelos nossos próprios erros. Porque se a gente tivesse tido mais responsabilidade no trato da pandemia, menos negacionismo e tudo mais, a gente não estaria vivendo essa situação, estando as vacinas acontecendo aí, né? Então, é um lado, assim, que chama atenção. E o nosso comportamento agora da Omicron vai determinar o que vai vir no futuro. Porque as chances de tanta gente contaminada de novo parece que muito mais do que na primeira onda, né, pelo que está se vendo, as chances de surgir novas variantes, porque vai passar no corpo do vietnamita, do pessoal do Congo, do pessoal da Espanha, do brasileiro, é muito DNA, muita diversidade, e isso pode gerar novas cepas aí que vão ser complicadas para o futuro. Mas, Agora, ó, astrologicamente, mas bom, então, mas pode. também dizem o seguinte, que justamente por esse Sim. contágio em massa, podemos ter aí uma situação endêmica. É isso Uhum. que os planetas mapeiam ou não? Até abril, não. Até abril a gente vai viver. Abril. Até abril a gente vai viver não só a questão da Covid, mas outras questões do mundo aí, questão, por exemplo, esse vulcão do Cumbraria, ele vai voltar, não parou, né? Então já volta aí novamente. E outros vão estar entrando em erupção, principalmente a partir de abril a gente tem essa energia muito forte, né? Que a gente vai ter uma conjunção de Marte com Saturno, né? Marte é fogo, Saturno é montanha, né? Então isso vai ter muita conexão aí. Agora, o fato é que esses planetas também falam do social e de como a gente organiza a sociedade. Saturno é o planeta de como é que a gente administra a vida nossa, né? Da política, da economia, da sociedade, de uma certa forma. E Marte ali, ele traz uma energia de muitas vezes de confronto, né? Então a gente vai ter problemas, né? Sempre temos, mas isso fica mais candente nesse período, tá? A partir do final do mês de maio, o Márcio, a tendência dos astros é dar um fôlego para a gente, tá? Ah, Então existe uma possibilidade, dependendo do nosso comportamento, porque não são os astros que determinam sozinhos, depende de como a gente se conduz nesse processo. Se a gente aprender as lições, se a gente conseguir
ficar adulto, se posicionar como adulto diante das situações. A gente ganha força, porque o adulto é que tem força, a criança não tem, criança não casa, criança não faz sexo, criança não abre empresa, quem faz isso é o adulto. Então, quem toca a vida é o adulto, né? Então, para a gente tocar a vida, a gente tem que estar no adulto, centrado. E aí, se a gente conseguir essa adulta essência, a gente sai do mês de maio com uma perspectiva de melhora em direção ao final desse período de 2022 e em diante, tá? Tá, mas aí você está Mesmo, falando de maio, né? Maio são 5 meses ainda. sim, sim. Ainda a gente vai ter essa... A gente vai perceber já, ô Márcia, no carnaval o problema. Já, né? O Mas não carnaval vai já ter vai... carnaval, não vai ter carnaval. Período, né? Semana de carnaval. Mas só que você tem aquelas que Ah, se arriscam a fazer as coisas, né? Se você tem... Veja bem, o fato de você não ter carnaval não significa que não vai ter nada, porque você tem o feriado. Então, lá em 2020 foi revogado o feriado. Não teve feriado, então a gente trabalhou no carnaval, né? Então, ok. Agora, 2000, não, 2021. Porque 2020 teve o carnaval e gerou a primeira onda no Brasil, né? certo. Então, agora, se não fizer o mesmo, se deixar as pessoas soltas aí, né, você sabe que a criançada não respeita a regra, né? Não Tá. aceita a regra. Aí, mas escuta, Carlos, nós tivemos em 2020, o início da pandemia, que é claro que o vírus não é agora como agora, que agora também nós já temos um pouco mais de imunidade, vacinados, ou porque tivemos a doença, etc. Mas agora a gente tem um nível de contágio muito maior. Mas vamos ter também, existe algum planeta sinalizando uma catástrofe em termos de fatalidades, como antes ou não mais? Temos essa conjunção de Saturno com Marte, né, logo no dia 6 de abril, e um eclipse que vai acontecer no final do mês de abril, que é um eclipse do Sol, e que vai pegar o planeta Urano, que é o planeta das rupturas de estrutura. O Urano, essa passagem do Urano em Touro, que ele entrou em 2018 e vai ficar até 2025, Urano é o planeta que faz as coisas assim, é o impensável, o extraordinário, né? É o demônio da Tasmânia na sua sala. Né? Então, é aquela confusão toda, é o caos instaurado na sua vida, que é basicamente o que nós estamos vivendo. A gente está tendo que aprender a viver o caos e buscar uma engenharia de vida dentro do caos. É isso mesmo. Né? Então, se você está tentando pregar a coisa com a ventania acontecendo, e trocar o carro, trocar o pneu Trocar com o o carro pneu andando. com o carro andando, né? Exatamente. Então, por isso que está muito difícil, está muito custoso para todo mundo, está muito cansativo. Mas nós temos que ver que nós estamos colhendo os frutos das nossas negligências, das nossas omissões, do nosso negacionismo. Tudo isso não veio do nada. Os planetas não são vilões. Aliás, todas essas coisas elas têm natureza neutra. Você tem aspectos que são, por exemplo, difíceis que apontam para lições. Se você está bem preparado, imagina, dia 6 de abril, nós temos um encontro de Marte com Saturno. Imagina que é uma prova marcada por um professor. Se você se dedicou, se você estudou, se preparou, você vai passar por esse período tranquilo. Né? É um desafio que para você te traz até engrandecimento. Mas e para Certo. aquela pessoa que relapsa? Ela vai chegar, vai tomar pau ali, entendeu? Uhum. Então, como que nós vamos chegar? Como que nós vamos desembocar? Com que nível de consciência, com que nível de adultecência enquanto civilização, que é isso que a grande lição da pandemia, na verdade são duas lições que a pandemia está nos dando. Ela está revelando todos os problemas que nós jogamos para debaixo do tapete e não estávamos resolvendo, né? Uhum. E a necessidade de nós nos tornarmos uma civilização adulta, não mais ficar brincando de civilização, Não está né? mais sendo pelo amor, agora está sendo pela dor, não é? Exatamente, Agora, exatamente. Carlos, mas você vê, existem planetas como, por exemplo, você sempre fala que Júpiter é a expansão, e você acha que pode então acontecer ainda novas variantes mais perigosas? E quais os países? Existem países que podem ser mais afetados ou menos afetados? Existe alguma coisa Países nesse onde sentido? a vacinação está mais atrasada por questões econômicas, então você tem na África, você viu agora África. surgiu uma variante que veio de Camarões e chegou na França, né? Aí, Então, assim, a África está suscetível a gerar novas variantes por conta da dificuldade de vacinação ali, por questão econômica mesmo, desinteresse das elites de vacinar o pessoal, que é uma sim. população majoritariamente
pobre e negra, né? Agora, os Estados Unidos também estão aí com um percentual em torno de 40% de pessoas que não se vacinaram, que não querem se vacinar por conta de teses negacionistas, conspiracionistas, essas coisas todas que estão rolando aí. Isso daí abre uma janela de periculosidade. Porque como essas pessoas não estão imunizadas, né? O fato de você estar imunizado, o vírus pode passar por você. Você fica transmitindo o vírus e pode até adoecer de forma leve. Mas a pessoa que não está com a vacina, ela fica totalmente descoberta, né? Pode pegar a infecção e morrer dela, né? Se tiver condições que vão levar a esse óbito, além do que desparramar e gerar nelas cepas mais fortes, né? Então, o problema está em aberto. Astrologicamente, o perrengue todo se mostra no período março-abril. Carnaval e Páscoa. Esse período nós vamos estar, vamos assim, andando no desfiladeiro. Quer dizer que Qualquer então, a grande prova de fogo da humanidade esse ano está entre março e abril. Exatamente. Quer dizer que então estamos tranquilos ainda, supostamente? A gente não é tranquilo, porque o março e abril vai ser resultado de como a gente está se posicionando agora, Márcio. Entendeu? As nossas ações vão ser mais deletérias ou não lá na frente, quando esses planetas cobrarem da gente, quando chegar o dia de prova, né? Vai depender de como a gente está se encaminhando agora. Tá. Entendeu? E quando é que esses planetas vão se alinhar de uma forma favorável para a humanidade novamente? Quer dizer, que a gente vai falar assim, ai, gente, passou. Uhum. Assim, depende, não é uma coisa só isolada na astrologia, né? Não é só um planeta ou só um ciclo. Mas quando você olha de um modo geral, né, existe aquilo que até ontem no meu canal eu trouxe a astróloga Celisa Beranger, que ela trabalha com essa questão do índice cíclico do astrólogo francês Barbault, que pegou de um outro astrólogo e estudou isso daí. No índice cíclico, o que é, em linhas gerais? Quando os planetas estão muito todo mundo junto, acumulado numa área do zodíaco, esse índice cai. E ele teve a sua maior queda em 2020, quando estava tudo congregado ali, né? Agora, a partir de 2022, esses planetas começam a se afastar uns dos outros e o índice cíclico começa a subir. Então, nós vamos, como a própria Celisa disse ontem lá na live, nós estamos saindo do pós-operatório. Então, você acabou de fazer uma operação como é que chama? Apêndice. Você vai sair pulando na rua? Não vai, né, Não. Márcia? Então, estamos saindo de um 2020 e 2021 traumático. Nós estamos num pós-operatório, nós estamos com as cicatrizes em termos de civilização. Então, não dá para sair por aí cantando na chuva. A gente vai ter que tomar cuidados ainda. A gente vai ter que levar esse pós-operatório que vai passar por esse período de março e abril. E se a gente tiver responsabilidade de posicionamento, a gente passa por esse pós-operatório e podemos ter uma recuperação, uma ascensão a partir do segundo semestre de 2022. Eu me lembro que você falou que nós teríamos uma sensação, de uma ilusão de que as coisas já tinham passado. E exatamente foi o que aconteceu. Nós tivemos mesmo essa ilusão de que, ufa, parece que nem foi aqui. E aí voltou tudo de novo. Mas aqui na Europa tá, vou te falar, sabe? Não tem mais liberdade para nada, fechou tudo, os casos explodem no Brasil. Também a gente só vê notícia de que fulano contaminou. Mas quando é que vai passar de verdade? É isso que a gente quer, porque eu não quero mais ilusão, porque a gente está cansado, né, Carlos, psicologicamente falando. Porque uns fazem a sua parte, os outros não fazem. Existe uma cegueira, digamos assim. Está todo mundo meio que andando por intuição, e é uma intuição que nem sempre está correta. Então, você acha que, assim, 2022, fazendo ou não, né, a lição de casa, fazendo ou não o pós-operatório, bem delicado, preciso, 2023 a gente vai respirar e acabou? Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que a gente vai sair dessa tempestade astrológica. Não vai ser flores, você tem probleminhas um aqui ou outro, né? Mas você vai sair para águas mais tranquilas. Mas não adianta nada você sair para águas mais tranquilas se o seu barco ainda está furado. Você vai sofrer um naufrágio do mesmo jeito. Então aí tem que olhar para a gente. Nós temos que nos orientar, nos examinar enquanto civilização e fazer os remendos que nós temos que fazer para tocar a viagem mais tranquilamente. E é isso que eu não vejo que está acontecendo, né? Existe toda uma disfonia
né? Por culpa das próprias... se você tem a massa, vamos dizer assim, humana, onde você tem uma parcela de pessoas assim muito resistentes, muito até ignorantes com relação à ciência, mas você também tem as autoridades que falam coisas muitas vezes díspares e confundem mais ainda, né? Então você tem presidente de um lugar que fala de um jeito, de outro, autoridade da organização mundial que fala uma coisa, outra. Então isso confunde muito. Então está faltando essa unidade, né? Exato. Agora está começando a melhorar um pouco isso, mas lá no começo de 2020, você não sabia mais o que estava acontecendo. As É. pessoas entraram na pandemia totalmente às cegas e confusas por culpa das nossas autoridades mesmo, né? Independentemente das posições que elas tomaram depois. Mas houve uma confusão. Mas Agora nós aqui já também, temos... sabe? Aqui uma hora eles falam, precisa da quarta dose, depois eles falam, na quarta dose não resolve, depois precisa de fechar, depois precisa abrir. O que eu sinto, em geral, no mundo todo, é que está todo mundo com uma venda nos olhos. Tem alguma coisa que está impedindo de ver claramente. Porque, Carlos, já vamos 2 anos disso. Já Uhum. deveríamos ter uma diretriz mais clara estabelecida. E não, sempre vem uma novidade que, de novo, nos remete à dúvida. Uhum. Sim, sim. Agora, o que a gente tem que observar, Márcia, é que assim, existe essa perspectiva de melhora, né? Essa perspectiva de melhora, mas enquanto a gente não aprender a lição básica, que eu acho que são três coisas que a pandemia trouxe para a gente olhar e se resolver, tá? A primeira delas é a questão do social, como nós vamos cuidar um dos outros. Porque adulto é que cuida um do outro. Criança, você não pode deixar uma criança cuidando de outra criança, né? Então, nós adultos, nós temos que assumir essa posição de adulto e cuidarmos da humanidade. A humanidade que está toda fragilizada, está cheia de inconsistências, desigualdade. É a primeira coisa. A segunda é a questão ambiental. Afinal de contas, esse vírus ele surge das nossas próprias lambanças ambientais. Né? Ele não surgiu, ele não veio do espaço sideral, ele não veio através de uma magia, ele veio através do desmatamento, da coisa que faz com que vírus que deveriam estar na selva e em animais silvestres passaram para o ser humano. Então a gente tem que olhar para essa questão ambiental também que nós estamos fazendo. E a terceira a questão tecnológica. Como trabalhar a tecnologia para que não amedronte, porque as pessoas às vezes têm medo da vacina, né? Então, como nós trabalharmos a tecnologia a ponto de que a informação da ciência e da tecnologia chegue às pessoas sem causar também pânico e incertezas, né? Então, é todo um combo de coisas para ser trabalhado. Não é fácil, não é fácil, Não, não é tá? fácil. E você, eu me lembro que você disse que a gente entrava agora numa era da tecnologia, que não nunca mais voltaríamos ao que, né, ao que fomos um dia antes de 2020. Eu já entendi isso, mas também não podemos viver eternamente nesse mundo de medo, que é esse mundo de incerteza, de insegurança. Por quê? Porque agora você tocou no ponto. A tecnologia não está passando segurança para as pessoas. Porque Hum, concordo, existe muita gente que tem receio de vacinar, mas por quê? Porque não se sentem seguras. Ninguém está se sentindo seguro. Agora, não hum. voltamos mais para aquele mundo, tá bem. E que mundo é esse, então, que está se apresentando para a gente agora, então, a partir de tão logo termine isso? Você acha que é um mundo melhor para a humanidade ou não necessariamente? Um mundo de mais Existe uma, liberdade? existe uma conjunção planetária que vai acontecer, né, bem ao 0 grau do signo de Áries, que é o primeiro grau do zodíaco, é o ponto inicial, é como se fosse um restart, né? Como se fosse, né, você, sabe quando o computador dá problema, você tem que apertar, desligar e começar tudo de novo? Então, Sim. esse processo vai acontecer no mês de, acho que é fevereiro, de 2026, quando o Saturno e o Netuno Seis? vão se encontrar. Então, esse processo que a gente pode viver em 2023, 2024, 2025 de reconstrução, de reavaliação, de reorientação, pode nos dar recursos, ferramentas políticas, econômicas, tecnológicas, sociológicas, educacionais para criar esse mundo novo. Não vai ser a utopia, não vai ser o paraíso na Terra, mas a partir de 2026, com essa conjunção, nós podemos sim começar a trilhar um campo de maior humanismo, semelhante ao que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, né?
quando começou -se a trabalhar a questão dos direitos das pessoas, né? Se teve, não foi um período maravilhoso, porque você também tinha a questão da Guerra Fria. Nada é perfeitamente maravilhoso. Então, não estou dizendo para você que nós vamos ver o paraíso a partir, mas existe uma perspectiva muito forte de que a gente, a partir de 2023, já comece a trilhar um caminho de resolução e também, perdão, estou com ainda uma gripinha do Pois carnaval. é, porque aí do carnaval não, do fim de ano, do Natal. Aí no Brasil já está com a florona, né? Que é pior ainda, é gripe com corona. Aqui ainda não tem muito, não, mas está começando, apesar de ser inverno. Uhum, exatamente. Uma outra questão também, Márcia, que é o seguinte: a Omicron, apesar de estar causando esse pânico todo, tem um lado que a gente tem que olhar, que é o lado mais biológico positivo. Se as coisas caminharem como a biologia e a natureza deveriam caminhar, e a seleção natural, a Ômicron seria um sinal de que o coronavírus estaria se transformando numa gripe comum. Tá? Eu não sei se você se lembra, até poucos anos, né? Não sei quando que você deixou o Brasil aqui, mas a gente tinha o costume lá atrás, você tinha aqueles surtos de gripe, ficava todo mundo gripado, né? E a gente dava nome para a gripe, né? Geralmente põe o nome de mulher bonita, fulana, né? A atriz do momento, todo mundo quer ficar na cama com ela. Você lembra dessa época? Que a gente punha nome nas gripes, né? As gripes recebiam apelidos aqui. E passava, né? Você tinha aquele surto sazonal tinha de gripe, né? E passava. Então, a tendência do coronavírus, porque interessa para ele permanecer vivo. O vírus ele não tem moral, ele não tem alma, ele não tem ele tem o quê? A decisão de permanecer vivo, que é o instinto de sobrevivência de qualquer espécie. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apostar sempre na transmissibilidade e não em ficar matando pessoas. Não é o interesse. Que vantagem ele ganha com isso? Nada, né? Então, se ele conseguir se tornar transmissível e não causar problemas, ele vai continuar permanecendo na humanidade pro resto da vida, a gente vai ficar com eles aqui, pega, e assim, toma um antigripal e resolve o problema. Essa é a tendência do coronavírus lá na frente, tá? Tendência natural. Tá. Mas, se a gente não tomar atento, se a gente ficar dando margem para as coisas acontecerem, a gente pode criar cepas cada vez mais complicadas, e isso vai depender O problema não somos nós, isso que eu estou querendo dizer. O problema não é o vírus, somos nós. Né? O vírus não é o problema. O vírus ele só está tentando Nós resolver. Nós estamos criando um ambiente fértil para que ele mesmo se torne mais letal. Seria isso, não? Sim. Sim, pelo nosso negacionismo, pela nossa ignorância, nossa questão de querer manter posturas contrárias ao sanitarismo. É isso que gera tudo isso, né? Se tivéssemos tido uma ação coordenada... Veja bem, em 2009 nós tivemos uma pandemia decretada no dia 11 de junho de 2009 pela Organização Mundial da Saúde, uma coisa que as pessoas não lembram, mas teve, né? Não houve esse fechamento. Eu me lembro que a escola fechou, acho que uns 10 dias naquele período, e algumas outras questões fecharam. O H1N1 é um vírus de transmissão mais pesada, ele é mais difícil de se transmitir, então ele não gerou essa coisa toda global tão complicada. Mesmo esta pandemia, que foi breve e não tão contundente, o levantamento desse estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, acredito eu que foi lá para 2011, 2012. Né? Então, esta pandemia, para dizer para você, seguramente, quando que seria que a Organização Mundial da Saúde vai chegar e falar assim, olha, acabou, não vai ser antes de 2025. Agora, isso significa que nós vamos para o inferno até lá? Não. Né? Pode ser que em 2025 você tenha casos assim na África, no Ceilão, em lugares ainda que estão aí mais complicadinhos. Focos, tá? Né? Focos. Sim, focos. E a hora que esses focos passarem para o estado de surtos localizados, baixa-se o estado de pandemia. Ô, Carlos, me diz uma coisa. Agora, uma pergunta talvez possível de resposta ou não. Existe algum movimento de algum planeta de destruição em massa evidenciando que a gente possa ter mais tantos... Tivemos quase 6 milhões de mortos até o momento, né? Que esse número de fatalidades possa continuar crescendo? Não, eu não vejo assim dessa forma tão trágica e determinista, né? A gente tem um trânsito de Plutão. Plutão é o senhor que produz tudo isso, né? Mortes coletivas e tudo mais. Ele entrou em 2008 no Capricórnio e vai sair agora em 2023, ele vai estar saindo de Capricórnio, né? E entra em definitivo em Aquário em 2024.
Ele vai, obviamente, ele vai terminar suas ordens de serviço nesse período. Então, por isso que eu falo, vulcões, terremotos, né? A gente vai ter esse processo todo. Muito provavelmente em 2022 nós teremos um terremoto que vai marcar a história por Ah, conta é? desses movimentos. Um É, grande terremoto, então. um grande terremoto, como nós tivemos em 85 no México, como nós tivemos aquele no Haiti, como nós tivemos aquele lá em Fukushima, que teve aquele tsunami, né? Existem as condições propícias astrológicas para gerar um evento desse nesse ano de 2022. Então, evidentemente que dependendo de onde for a área afetada, você pode ter uma morte grande de pessoas, né, como aconteceu com aquele tsunami na Indonésia em 2004, 200 mil pessoas varridas da face da Terra em questão de horas, né? É. Então, esse evento ele pode acontecer em 2022, sim, existe essa possibilidade por conta desse finalzinho de Plutão transitando por Capricórnio e os trânsitos, principalmente de Marte, que ele vai fazer ao longo aí desse primeiro semestre até o finalzinho de maio. Quer dizer, o Carlos, então a gente a palavra de ordem nesse primeiro semestre é ainda reza e água benta para todo mundo, né? Uhum. Manter todos os protocolos, os distanciamentos, né? Eu, por exemplo, hoje eu fui no supermercado porque já estava acabando a comida aqui em casa e os gatos já estavam começando a entrar em greve se não tiver a sopinha deles da noite, né? Então saí e fui no supermercado. Mas eu estou sem ir no supermercado desde antes do Réveillon. Eu fui logo no dia depois do Caramba! Natal. Eu tenho saído daqui para ir até ali no restaurante aqui do lado comer e volto, não saio mais. E ainda assim, nessa situação, eu peguei gripe na semana entre o Natal e o Ano Novo, né? É, porque Então, essa questão da gripe aí no Brasil está muito complicada e juntando agora com a Omicron, salve-se quem puder. Agora, me diz uma coisa, depois, e do segundo semestre, então, a gente vai conseguir respirar? E a economia, como é que vai ser atingida agora nesse primeiro semestre? Vai ser tão grave? Porque a gente, aqui na Europa, pelo menos por enquanto, não há uma tendência ao lockdown. Não há. A Europa está querendo que se enfrente isso, sabe? Claro, não está mandando ninguém tirar máscara, não é nada disso, está fazendo vacinação em massa, mas ela não está querendo mais fechar como fechou. Alguns países fecharam, mas abriram e tal. Você acha que a economia ela tem uma tendência a sofrer muito? olha, depende do ângulo que você vai olhar essa questão econômica. Para a raia miúda, né, os trabalhadores, o pessoal, esse pessoal vai continuar sofrendo muito, né? As grandes esferas econômicas, elas estão se rearranjando, elas têm recursos, elas têm condições. Plutão, em Capricórnio, é o planeta que está comandando essa questão econômica. Por quê? Eu já até comentei na outra vez que eu tive aqui, Plutão entrou em 2008 em Capricórnio, nós tivemos a crise financeira internacional. E se você prestar atenção, toda essa crise financeira definiu muita coisa, principalmente vocês aí da Europa, porque veio a crise grega, a crise da imigração, né, a Primavera Árabe, que fez um monte de muçulmanos vir para a Europa. Então, a Europa está bagunçada desde 2008. Né? Desde tá um monte de confusão. Aí você teve o extremismo cresceu aí, depois teve o Brexit, teve toda essa confusão. Nós vamos colher os frutos ainda disso, né? No campo macroeconômico. Ainda vai ter essas questões. E, infelizmente, com todo esse fechamento, com toda essa entrada da tecnologia, Márcia, porque muita gente foi jogada no campo da tecnologia, né? A pessoa que trabalhava ali, aquela professora que dava aula na escola, estava acostumada a pegar o carrinho dela e ir para a escola, teve que ir dentro da sala da casa dela, entrar com câmera, som, nunca mexeu com isso na vida, teve que mexer com streaming. Então, isso daí foi um choque muito grande. Só que esse choque também tirou muitos empregos. Né? Porque Sim. hoje, pensa bem, o cara tinha um escritório, pagava aluguel, faxineira, porteiro, segurança. Aí ele pensa bem, bom, eu consigo manter dois funcionários fazendo o mesmo serviço, tudo de casa, Exato, por que eu mudou. vou ter esse gasto? Exato. E Sim. aí a faxineira, o porteiro perdeu o emprego. É. Isso nós vamos conviver. Esse problema vai estar aí e vai estar muito forte. E então, as revoluções, as rebeliões dos países, isso nós vamos ver muito. Daqui para frente, a hora que as pessoas sentirem um pouco mais de segurança com relação à vacinação e passar a fase de pânico, aí nós vamos começar a lidar com o problema econômico e das pessoas que estão excluídas nesse processo.
Bom, e aí a gente está vendo também, ultimamente, como a gente falou, como o mundo agora, o mundo era digital, né? Eu me lembro que você falou bem isso, nós entramos na era digital. A gente vê aí o crescimento das moedas digitais, né? E o fortalecimento. Essa é uma tendência que veio para ficar, então, em termos de economia, a economia digital. Veio para ficar, mas não antes de acontecer um freio de arrumação disso daí, entendeu? Ah, O mundo das moedas digitais, ele começou meio que, vamos dizer assim, por si só, né? E isso gera, normalmente esses movimentos geram bolhas e há um movimento de Urano, e aí Urano entra nessa questão de reviravolta com relação a essa situação toda, que ele está em touro, que é relacionado às moedas, ao dinheiro, né? Economia de base, das trocas, do trabalho, né? Enquanto o Urano tiver até 2025, também você vê que a gente está jogando sempre as mesmas datas, 2025, 2026, que é o ponto de virada, né? é, Nós vamos ter um problema aí, tanto de tecnologias que vão ter falhas, a gente vai precisar reorganizar isso, blackouts, quedas de sinal de internet, problemas, até porque a gente vai entrar também num período agora de aumento de tempestades solares até 2025 também, que é o máximo solar, né? Então a gente pode ter problemas nessa área. E as moedas, eu vejo, pelo menos o meu estudo astrológico, eu vejo que vai haver um momento em que isso vai ter um problema e a partir desse problema vai se reorganizar e se reorientar o mundo das moedas digitais. Mas precisa ter esse perrengue, essa crise primeiro para poder ajustar o processo. É uma espécie de freio de arrumação. entendi. Então, Carlos, quer dizer, eu me lembro que você disse que aqui na Europa a calmaria chegaria antes. Numa live você falou que em 2023 a Europa já aliviaria, respiraria aliviada um pouco antes aí do Brasil. Por que essa tendência da Europa antes? Pelo comportamento ou pelo posicionamento dela de acordo com os planetas? E os Estados Unidos? Por conta da maturidade, da experiência que a Europa teve por vivenciar duas grandes guerras, né? A resiliência e a capacidade de se orientar é muito mais introjetada na população. Não que não tenha problemas, que você não tenha parcelas da população que estão gerando problemas aí, mas, de um modo geral, a Europa tem essa condição de capitanear esse processo com ela própria, muito mais do que nós aqui que somos da civilização mais ocidental, vamos dizer assim, Estados Unidos, América do Sul, que a gente tem um certo desprezo com relação ao passado, com as lições do passado, a gente só fica pensando em tocar o futuro, mas o futuro depende de como a gente se organizou com o passado, né? Claro. Aham. Então, a Europa tem um pouco mais. A Europa, ela mantém a sua história viva nas pessoas, e nós aqui não, né? Realmente é Então, por isso que a gente fala, é o velho continente, né? Porque é aquela hum, coisa da pessoa mais idosa, que tem mais experiência, mais consciência e, consequentemente, mais sabedoria. Porque o Brasil, eu vejo muito o Brasil como aquela criança alegre, ingênua, brincalhona. Menino, sai da chuva, você vai se molhar, você vai ficar resfriado. Ah, vou nada! E está sempre naquela ingenuidade, né? Para não dizer até inconsequência. exato. E aí que está o grande aprendizado do brasileiro. A gente está vivendo um aspecto, que eu já falei no meu vídeo também, do Saturno. Saturno é o senhor do tempo, é o senhor da maturidade, dos aprendizados, né? Quando a gente... É o professor, né? O professor rígido. É aquele professor... Quando o professorzinho lá não dá conta da sala, você chama aquele, que é o tipo Robocop, Exterminador do Futuro, que entra na sala e vai botar a freio de arrumação. Saturno é assim. Ele vai fazer um encontro com o nó do norte do mapa do Brasil. O nó do norte é o ponto de orientação e de crescimento. Então, assim, é o dia que o professor fala assim, bom, seguinte, nós vamos passar pelo ritual de passagem de adolescência. Chegou a hora, Brasil, chegou a hora de vocês crescerem. Agora, o que esse Saturno pode trazer? Ele vai fazer uma avaliação primeiro. Que tipo de prova que eu vou dar para você? Porque se a gente tiver muito, muito, muito aquém das coisas, o Saturno ele vai vir em cima e vai botar a gente de recuperação se não fizer a gente reprovar de ano. Então, mas aí quando é que o Saturno vai fazer esse movimento? Em Agora relação, já, em relação ao Brasil, já, já tá? Já começou? ele já está já tecnicamente em conjunção, fica exato agora dia 23 de janeiro. E vai até? Isso daí a gente vai viver ainda essas energias até também o mesmo período aí,
final de março, para a entrada de abril, a gente vai estar com essas energias ainda. Pois é, olha, Carlos, e agora você me surpreendeu, porque eu estava achando que janeiro, aqui para a Europa, né? Agora no Brasil em fevereiro, porque aqui a gente está sempre um pouquinho na frente. Foi aqui primeiro, o primeiro lockdown foi aqui, depois vai para aí. Né? Eu estava achando que aqui janeiro era o pior. Jamais, assim, quando você me fala em abril, maio, oi. Márcia, eu vou dar um exemplo pessoal para você. Eu estou com passagem aérea comprada desde agosto, porque assim eu falei assim, vou ver se eu faço viagem. Desisti por conta de tudo isso, né? E pensei, bom, a hora que eu fui fazer a reagendamento de data da minha passagem, eu fiquei pensando na questão, bom, da questão de temperatura, falei assim, abril é um período bom. Aí eu lembrei, falei, não, abril não, Carlos. Abril o bicho vai estar pegando fogo. Joguei, sabe para quando, minha passagem? Para novembro desse ano. Pra você ter uma ideia que eu só estou realmente com esperanças realmente no segundo semestre dessa questão toda. Bom, então, qual é a tua palavra de ordem para o primeiro semestre? Consciência, cuidado, não é? E atenção. Exatamente. E atenção também para com as nossas crianças, né? Isso que é fundamental, porque esta variante aí está pegando muita criança. Lá nos Estados Unidos aumentou, eu não sei quantos por cento a internação de crianças com Ômicron, né? Então a gente tem que olhar para isso. E eu acho que, infelizmente, é difícil dizer isso. Eu vou dizer uma coisa aqui que pega pesado, que dói no coração, né? E que nenhum pai que teve uma criança vitimada gostaria de ouvir, mas infelizmente tem que dizer que às vezes é uma lição que nós mesmos, por não termos aprendido lá atrás, estamos cavando uma lição muito dura de ver as nossas crianças morrendo de Covid. Isso vai ser terrível. Mas infelizmente a gente acaba escolhendo sempre o caminho da dor maior, quando não deveria ser assim, né? A gente tivesse feito tudo que a gente deveria ter feito lá atrás, já se vacinado, se os governos tivessem tido responsabilidade em relação a isso, nós não estaríamos vendo nossas crianças padecendo agora. Mas, Carlos, nós tivemos agora, eu sei que você é também um biólogo, né? Então, mais além de astrólogo, é um biólogo, então está falando com conhecimento, digamos, da matéria. Mas nós tivemos agora esses 2 anos aí da pandemia, onde as crianças foram poupadas, né? E agora, por que as crianças estão nessa mira? Por quê? O vírus, ele vai aonde, é que nem a vaca, ela vai onde o pasto tem mais grama. Então, como a gente não estava vacinado, né, o vírus, e como a gente se movimenta mais, né, as crianças ficam mais em casa, vão para a escola, a escola fechou, a criança ficou em casa, né, os pais não iam trabalhar, pegava metrô, pegava ônibus, então os adultos estavam mais expostos, então o vírus falou assim, é aqui que eu vou. Mas a partir do momento que a gente começa a ficar vacinado, e o vírus já encontra dificuldades de se reproduzir na gente, ele começa a olhar para onde tem grama, ou seja, a criançada, que não está vacinada. Ah, sim, está procurando o terreno mais vulnerável. É a seleção natural, é biologia isso, né? O vírus ele vai tentar sobreviver, né? Todo organismo, desde o primeiro ser lá que se originou, a tendência dele é eu vou me manter vivo e vou passar o meu patrimônio genético adiante. Entendeu? Por isso que é a questão da reprodução, por isso que o impulso reprodutivo é tão forte, né? Mas você acredita que as crianças, como no começo da pandemia, eu vi muitas explicações que as crianças não tinham receptor XPTO lá, que eu não sei qual é. As minhas filhas, por exemplo, tiveram COVID, não é? Junto comigo. Nós tivemos, não sei se foi a Delta, se foi a Onça, se foi a Beta, não sei. Tivemos. E nada aconteceu com as crianças, nada. E uma febre, alguma coisa assim. E esse aqui, agora, você acha que estão os receptores? O que mudou? Uhum. Por que eu quero dizer, por que seria fatal quando não estava sendo tão fatal? Uhum. Bom, primeiro que as crianças não estão vacinadas, então isso torna, para a gente que está vacinado, o vírus entra e causa em sintomas leves, e a criança não está vacinada, né? Então fica difícil essa questão. Segundo, que os vírus eles sofreram mutações, né? Então vamos imaginar que ele não tinha a chave certa para entrar na criança, mas a mutação agora fez com que ele tivesse essa chave certa para entrar nas crianças e produzir o estrago que estava produzindo em nós adultos.
né? Isso também é um fator biológico, é da própria mutação do vírus. E esse é o problema, né? Porque na tentativa de manter-se vivo e ativo, o vírus vai fazendo mutações. Algumas não dão certo, mas algumas dão muito certo, né? E eles Entendi. se tornam essas novas cepas, Ah, tá? entendi, tá. Então, essa própria mutação, que, por exemplo, agora não tem mais nada a ver com a proteína spike, que é onde a vacina protege, que é a proteína spike, né? A Omicron não tem isso, a Omicron, ela se combate com as células T. Então, ou seja, ele mutou de uma forma que agora possa vir a causar danos mais, enfim, mais fatais mesmo às crianças. Agora, Carlos, muita gente fala, e aí a gente tem que ouvir também, contra fatos não argumentos, que muita gente vacinada também está perdendo a vida. Como é que você vê isso do ponto de vista biológico, da biologia, Uhum, né? uhum. Faz parte da própria questão estatística, né? Por exemplo, você vai tomar um remédio para dor de cabeça, se você dá o mesmo remédio para 100 pessoas, 99 pode ficar curada, mas a outra não vai passar dor de cabeça. Então, às vezes a coisa não funciona. Faz parte da estatística. Por isso que as vacinas não são 100% eficazes, são 99, 96, 97, né? Porque vai ter uma margem onde, mesmo a pessoa vacinada, ela vai desenvolver, mas é uma margem pequena, comparado ao montante de pessoas que morreram sem vacinação, O universo. né? Agora, Se do você ponto de comparar. vista astrológico, você como astrólogo, você acredita que exista, por exemplo, coisas que são predeterminadas na nossa vida? Por exemplo, no meu mapa, já está predeterminado que eu serei vítima dessa pandemia ou não? Não, não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a astrologia ela sugere caminhos. Agora, como você vai trilhar esse caminho? Se você vai andando, correndo de tênis, de salto alto, se você vai parar para cantar uma música no meio do caminho, é uma decisão sua. Você está Uhum, entendendo? Então, uhum. assim, a astrologia, ela impede. Por exemplo, ó, em 2026, pessoal, vocês vão ter uma conjunção que dá a chance para vocês olharem e se tornarem uma sociedade mais humanista. Agora, a gente pode não fazer essa escolha e deixar Certo, passar em branco, entendeu? certo. Então, por exemplo, vai ter uma configuração complicadíssima em abril, né? Então, assim, se para você está muito bem resolvido com as suas coisas, você está bem posicionado, você vai passar por abril não vai fazer nem cócega em você. Quando que começa Mas exatamente o período danado? 6 de abril? já começa na semana do carnaval, que é no começo de março, né? E Eu não isso vai sei ganhando quando é. crescente. Quando é Carnaval? É Março? dia primeiro, aqui, deixa eu ver no calendário aqui, é dia primeiro de março é a terça gorda, Tá. né? Hum. Então, assim, esse dia primeiro já começam assim, mas ainda muito timidamente, e a coisa ganha volume na virada. A gente vai perceber já a partir de 24, 25 de março que o clima vai começar a ficar mais tenso, mais complicado, entendeu? E a gente vai com isso até mais ou menos o mês de maio, e aí Até final entramos no de maio. compressão. É. Então, gente, temos assim 2 meses altamente críticos. Março, 3, né? Março que começa a crescer, abril que é Hum, hum. para mostrar que veio, e maio, onde a gente ainda vai ter, né, o resto da. Caramba, Carlos, olha, o que eu posso dizer? Tem Deus pé na tábua, né? Eles vai ter que passar por isso. É que eu falo, tá tendo uma tempestade. Você se esconde debaixo da marquise ou você resolve andar na chuva. Não vai mudar a tempestade está acontecendo, né? É por isso que eu falo, a gente tem que pensar sempre no nosso, não numa questão individualista, egoísta, mas olhar para dentro e buscar a nossa coesão interna para passar pelo processo, porque o processo é inevitável muitas vezes. Você passar por aquela chuvarada, você vai ter que passar por ela. Então, como que eu escolho passar? Vou escolher gritando, entrando em pânico, me desesperando, ou mantendo a coesão, falando assim, não, isso vai passar uma hora e eu vou seguir adiante com todas as minhas forças. É isso que a vida está pedindo da gente, Pois é, né? exatamente uma coisa que eu sempre falo. Eu falo, gente, calma, sabe? Para que esse desespero de sair fazendo festa, tá agora?
Vai ter depois, se souber, né, agir, vai ter depois a vida toda para sair, festejar, para pular. Não precisa sair desesperado. Que deu a primeira liberada aqui, as pessoas já querem ir. Né? Aqui no Brasil, muito pior. Mas aqui, qualquer brechazinha já tá, todo mundo quer aglomerar. E agora, graças a Deus também que é inverno, já há uma contenção natural devido ao clima mais frio. Mas aí agora no verão é que o povo tá, né, do jeito que eles gostam, na praia. E aí é complicado, porque a gripe, a nova variante e o verão. Então, e aqui, pelo menos na região que eu moro, abril e maio a gente já tem manhãs muito frias. Às vezes a temperatura chega a meio-dia, 30 graus, mas de manhãzinha tá 10, 12, 9, né? E esse friozinho da manhã, essa friagem que o pessoal pega para ir para trabalhar, pode debilitar o sistema imunológico e fica mais fácil de ter esses surtos sazonais de gripe. E se a gente não está, se está no meio de ano novo, carnaval, com gripe, e a gente vai entrar nesse período ainda, com a tendência é dar problema. Então, a gente vai ter que cuidar, usar o álcool gel, a máscara, parar de aglomerar, né, para poder conseguir conter, para que a explosão em abril não seja complicada, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que olhar. E eu acredito, olhando assim do ponto biológico, que o futuro da Covid vai ser um pouco semelhante, lógico, guardadas as devidas proporções, né? Hoje você tem um vírus da AIDS que as pessoas mantêm com antiviral, né? Toma lá aquele coquetel e alguns até zeram a carga viral com os remédios que tem hoje. Tal a evolução da ciência nesse ponto. Você tem gente que foi dado como soro positivo, mas hoje vive uma vida normal e tomando os remédios e até não transmite vírus, né? Apesar de ter sempre o risco. E nós então, temos aí agora o antiviral da Pfizer, né? Isso. Que está chegando. Eu acredito que vai chegar nesse ponto, que nós vamos ter que lidar com a Covid. A Covid, tem que entender o seguinte, o coronavírus, ele vai fazer parte da gente pro resto da vida. Ponto. Vai estar aí. Não adianta chorar, espernear. Não vamos conseguir eliminá-lo da existência. Como nós vamos ter que conviver com eles, né? Tentar nos organizar de modo que ele perca a força letal, mesmo permanecendo, e usar de remédios como esse da Pfizer, um retroviral, para você baixar a carga viral para não ficar doente. É isso. Olha, que tal alguém tô lendo ali, devo cancelar minha viagem a Portugal? Deve. Deve. Portugal está fechadíssimo. Portugal é um dos países mais atingidos agora aqui, apesar de que também não estão tendo grandes fatalidades, graças a Deus. O que está acontecendo na Europa, gente, é muito caso, mas não está vendo uma explosão nas UTIs, não está vendo uma explosão das mortes, mas vem aí a IRU, essa nova variante que faz uma semana e a gente ainda não sabe o que é, o que não é. E, olha, eu sempre falo, sabe, põe a barba de molho com amaciante, um amaciante de boa qualidade de preferência. Carlos, muito obrigada mais uma vez por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para estar aqui com o meu público. Acho brilhante o teu trabalho, sempre que você fala tem sido muito preciso. Infelizmente, você ainda não tem a notícia que eu gostaria. Calma, ela chega uma hora. Olha, eu vou te falar um negócio. Na próxima live você vai ter que me dizer, Márcia, acabou! Esquece isso, você está completamente doida. Bola para frente. Não vamos fazer live só em 2026 agora, né? Não. Eu acho que... Não. Porque é interessante a gente também estar nas boas condições para comemorar e ver. Eu vi o pessoal querendo viajar. Mas qual a vantagem de você viajar pagando caro passagem, pagando caro dólar, euro, lugar fechado, horário para ir dormir, né? Tem lugar que você não, o bar fecha às 10 horas da noite. Então, não é gostoso viajar assim. Então, aguenta, guarda o dinheirinho, vai fazer uma poupança, você vai ficar com mais dinheiro ainda para viajar. Quem sabe a economia melhora, o dólar abaixa, o euro abaixa, as passagens ficam mais baratas e tudo não vai estar aberto, feliz, andando na rua, sem problema. Não é melhor viajar assim do que viajar nessas restrições? Não tem graça, a gente vai gastar um dinheirão para não ter prazer. Ah, é bobagem. Bom, isso é verdade. Eu fui para Dubai agora no final do ano, era PCR para cá, chega no aeroporto, mais PCR, vai PCR para lá, vai nos lugares, você já tem medo. Olha, não tem, gente. Desculpa, não dá para ter prazer viajando no meio da pandemia, não dá. É só sufoco e medo, e você dentro do avião. Filas intermináveis, né? Aeroporto
fila, é um inferno, né? O medo. Agora, até uma pessoa me mandou hoje uma boa. Antes a gente punha a vassoura atrás da porta para a visita ir embora. Agora basta tossir. Exatamente. Gente, no aeroporto, a pessoa tossindo, assim, sabe? Medo. Olha, gente, o Carlos é arroba Carlos Amit, mas eu vou postar a live, vou colocar o arroba dele, para quem quiser depois consultá-lo a respeito das suas vidas pessoais, mapa astral e etc. Carlos, muito obrigada, um grande abraço, um muito Grande bom ano abraço, para Márcia. você e que a gente Todos continue nós. firme e forte e, sobretudo, né, abençoados nesse ano, apesar de. Uhum. Meu querido, muito Abraço. obrigada. Olha, muito obrigada a vocês. Vou postar a live mais tarde aqui no meu Instagram e depois lá no meu canal do YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.